Fala, prevencionista, tudo bem? Hoje estamos aqui com um tema muito interessante, que são 7 coisas que o técnico de segurança do trabalho pode aprender com o Batman. Eu gosto muito do Batman, ele é o meu herói favorito, principalmente porque ele é uma pessoa comum, uma pessoa normal, que através da sua engenhosidade, digamos assim, consegue combater o crime. Isso é muito interessante. O Batman, nos gibis, ele é conhecido por uma característica muito particular dele, que é ser um ótimo detetive. Nos filmes, isso não conseguiu ser muito bem explorado, mas no gibi, ele é um ótimo detetive. No filme, até tem uma vez lá que ele vai para uma cena de crime e o comissário Gordon até olha para ele assim e fala: olha, Batman, você vai periciar bala espatifada? Aí o Batman fala com aquela vozona: não, estou procurando digitais. Então é uma coisa mais ou menos assim. E o técnico de segurança, da mesma forma, ele tem que ser um detetive na nossa área, fazer as análises de acidente de trabalho. Então não importa se a CIPA já fez a análise de acidente de trabalho dela, porque para todos os fins legais a CIPA deveria fazer isso. Mesmo se a CIPA fizer, mesmo se o líder imediato fizer, o técnico tem que fazer a dele. Ele tem que buscar entender o que aconteceu para que possa ser tratadas as medidas de controle necessárias. Uma prática também muito interessante é envolver outras pessoas na análise de acidente e também fazer análise de acidente cruzada. Você vai fazer a sua, a CIPA faz a dela, se tiver mais gente que quiser fazer, faz também, e depois cruza o resultado das análises para tentar descobrir o que realmente aconteceu no ambiente de trabalho. O Batman perdeu o pai e a mãe logo cedo, e inclusive foi isso que acabou levando ele a ser o Batman. Ele ficou revoltado e acabou ficando pensando em uma forma de como poderia tornar a cidade de Gotham melhor, e ele acabou se tornando o Batman. Então, muitas vezes na nossa área de segurança acontece a mesma coisa, no sentido de que a gente tem grandes perdas. A gente tenta fazer o nosso melhor e mesmo assim tem gente que puxa o nosso tapete. Eu me lembro da primeira empresa que eu trabalhei como técnico, eu fiz um trabalho muito bom, a gente não tinha dinheiro, não tinha condição, não tinha nenhum telefone na minha mesa e mesmo assim trabalhei, implementei CIPA, CIPAT, PPRA, EPIs em todas as unidades da empresa e mesmo assim quando eu saí de lá, as pessoas ainda falaram mal de mim para o técnico que entrou depois de mim, que era meu colega. Infelizmente, na nossa área de segurança do trabalho, é muito difícil trabalhar e você precisa ter um preparo psicológico para você conseguir não se deixar abalar por comentários, por comportamentos de outras pessoas ao seu respeito. E no ambiente de trabalho, a empresa quer produzir, o trabalhador às vezes ganha por tarefa, então você fica ali no fogo cruzado, tentando fazer o seu melhor e às vezes o que você consegue é uma coisa pequenininha, mas lembrando que aquilo ali, aquele pequenininho, ainda acaba sendo melhor do que nada. Então mesmo se o líder da produção se tornar o seu principal oponente, ainda assim você deve manter a calma, você deve ter um preparo psicológico para conseguir entregar o melhor resultado que você puder entregar. O Batman, ele busca estudar o seu oponente, Chega ao ponto de ele até desenhar um perfil psicológico do seu oponente. E eu me lembro que no filme do Batman contra o Coringa, ele até teve dificuldade quanto a isso, porque o Coringa era tão louco que ele não conseguia traçar direito um perfil psicológico do Coringa, não conseguia saber onde o cara nasceu, o cara não tinha digitais, não tinha documento, não tinha nada. Mas mesmo assim o Batman, através do seu preparo técnico, tentou traçar um perfil psicológico do seu inimigo. No filme também, Batman vs Superman, ele criou um traje todo forte lá para poder lutar contra o seu inimigo. É muito interessante essa faceta do Batman, o preparo técnico. Ele sempre busca as ferramentas dele para ele poder trabalhar e resolver o problema da criminalidade em Gotham City. Da mesma forma, o profissional de segurança do trabalho tem que buscar entender o perfil da empresa, tem que buscar entender o perfil
dos acidentes de trabalho que a empresa tem. E se tiver muitos acidentes acontecendo, ele tem que buscar, através do seu preparo técnico, entender o perfil do acidente. São acidentes com maior gravidade ou são acidentes com maior frequência? Se tiver muitos acidentes de muita gravidade e acidentes também com muita frequência, qual dos dois ele vai priorizar? É uma pergunta difícil de responder e só o profissional no campo de trabalho é que vai ter capacidade para poder responder isso. Tem que avaliar os prós e os contras de cada escolha. Entre a gravidade e a frequência, o profissional tem que fazer os cálculos, tem que observar tendências para poder definir se é melhor trabalhar nos acidentes de maior gravidade, aqueles que mutilam, por exemplo, ou se é melhor naquela empresa trabalhar nos acidentes de mais frequência, que acontece com mais frequência. Não existe certo ou errado, não existe uma fórmula definitiva. Cada empresa, uma história diferente. A última trilogia do Batman, ele começa o filme sendo recrutado pela equipe lá do Ra's al Ghul. Quando o Ra's al Ghul recruta, né, o Batman, nesse caso recruta o Bruce Wayne, que ainda não era o Batman, o Bruce Wayne acredita, né, que a equipe das sombras lá do Ra's al Ghul, que essa liga vai ajudar ele a melhorar Gotham, a combater o crime de Gotham. Só que o plano de Ra's al Ghul para Gotham era diferente. Era destruir Gotham City. E aí o Batman descobre isso, ele revida, né, ele passa a combater próprio Ra's al Ghul. Né? Inclusive, na trilogia do filme do Batman, 2 dos vilões são o próprio Ra's al Ghul. O primeiro é o Ra's al Ghul, depois é a filha dele. Aliás, ainda tem o Bane, né, que também é a herança de Ra's al Ghul. O profissional da área de segurança, da mesma forma, na maioria das empresas, na hora de ser contratado, ler lá na descrição do currículo, técnico de segurança com experiência em elaboração de PPRA, manutenção de CIPA, tem que entender de social, tem que entender de indicadores de segurança, tem que saber inglês, blá, 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 blá. O cara pensa, que maravilha. Se a empresa está me pedindo tudo isso, é porque eu vou conseguir desempenhar minha atividade na empresa na plenitude. Mas aí, quando o profissional chega para trabalhar na empresa, começam a não querer deixar ele ministrar treinamento, começam a querer fazer o cara falsificar certificado de treinamento. É complicado, né? A tentação de ser corrompido dentro da empresa. Na primeira empresa que eu trabalhei, eu tive que brigar claramente contra isso e colocar a minha vaga em risco. O pessoal da empresa queria que eu fizesse treinamento de CIPA em menos de 20 horas. Eles queriam que eu fizesse treinamento de CIPA em menos de 20 horas. Queriam que eu fizesse um gato lá. Eu fiquei feliz ao final que eu consegui as 20 horas que eu queria. Depois que você consegue não fazer gambiarra, não burlar a legislação, isso acaba diminuindo dentro da empresa. Eles olham para você e falam, pô, esse cara aí não aceita, né? Então vamos ter que fazer direito ou demitir ele. A empresa tem esses 2 caminhos. Então não se corromper é muito interessante. Você honrar suas atribuições de SST, né? Honrar o que está lá na portaria 3.275, né? Que diz tudo que um técnico de segurança tem que fazer. No filme da Liga da Justiça, ele reuniu lá uma galera boa para trabalhar com ele. Né? Quando ele não dá conta de resolver a parada sozinho, ele busca ajuda. Inclusive, mesmo na trilogia do Batman, lá do Nolan, teve um dado momento onde ele recebe a ajuda daquela moça que, na verdade, antes era uma ladra. Então, o Batman, sempre que precisa, ele busca ajuda. O profissional da área de segurança tem que fazer exatamente a mesma coisa. Buscar envolver o líder imediato. Ah, não, mas o líder não me ajuda. Você já chegou perto dele? Você já tentou fazer amizade? Você já tentou dividir trabalho com ele? Você já tentou pedir ajuda? Pedir ajuda é um sinal de humildade. Quando você pede ajuda a alguém, normalmente ela vai ter dificuldade em falar, cara, não posso te ajudar. Então o profissional da área de segurança tem que fazer isso mais dentro da empresa. Pedir ajuda para o líder imediato, pedir ajuda para o cipeiro, pedir ajuda para o chefe, pedir ajuda para o líder de setor, buscar envolver pessoas. A gente vive reclamando que trabalha sozinho nas empresas, mas infelizmente a maioria dos técnicos não busca envolver outras pessoas nas atividades de SST dentro da empresa. O morcegão, ele está sempre prevenido, né? Ele tem sempre uma criptonita na manga. Eu me lembro, quando eu era pequeno, eu ia assistir o filme Liga da Justiça, que passava no SBT.
né? Era curioso como o Batman sempre tinha uma criptonita na manga, estava sempre desconfiando ali do Superman. Vai que o Superman se bandeia pro lado inimigo, não é verdade? Então o profissional da área de segurança, ele também sempre tem que ter a sua criptonita na manga. Como assim, Nestor? Tem que ter os seus relatórios de segurança muito bem feitos. E esses relatórios não devem ficar apenas no servidor da empresa, porque vai que acontece um acidente grave. E vai que você tenha enviado o relatório para alguém, né? E essa pessoa seja um chefe. Pode acontecer de milagrosamente o servidor da empresa cair e o e-mail que você tinha informado sobre o risco, sobre as medidas de controle que a empresa deveria adotar, esse e-mail simplesmente some. Então é importante que você tenha sempre a sua criptonita na manga, sempre mandar um e-mail para o seu servidor de confiança, seja Gmail, seja Hotmail, seja qualquer um outro, mas um servidor que seja independente da empresa. Em Batman, o Cavaleiro das Trevas ressurge. O Batman acaba sendo todo quebrado pelo Bane, né? E o Bane joga ele lá num buraco e ele fica lá no buraco todo quebrado, praticamente fora de combate. O principal erro dele que a gente consegue ver naquele filme é que ele não se preparou corretamente para lutar com o Bane. Ele já saiu direto da aposentadoria e foi encarar um vilão muito forte, e deu zebra, não é verdade? E aí, dentro do buraco, ele tem que se reinventar, todo humilhado, derrotado, fracassado. Ele vai, aí sim, você vê lá fazendo esforço físico todo dia, fazendo exercício físico, para se preparar fisicamente e mentalmente para sair do buraco. E não é que ele sai, né? Da mesma forma, o profissional da área de segurança tem que ser persistente. Trabalhar com segurança do trabalho não é fácil, não existe mar de rosas. Mesmo aquelas empresas que, como a gente já disse, no currículo aparenta que vai ser um trabalho ótimo, às vezes quando você chega lá, a realidade é totalmente diferente. A única coisa a fazer é tentar melhorar o ambiente ou pedir as contas. Então, trabalhar na área de segurança do trabalho requer muita persistência e muitas vezes você vai se sentir fracassado, você vai se sentir sozinho, mas é preciso manter o nível de confiança lá em cima, é preciso desenvolver estratégias para tentar vencer as dificuldades, para conseguir trabalhar nessa área. Não é fácil, mas tem muita gente de sucesso nessa área. E eu acredito que você também pode chegar lá. O Batman combate o crime de Gotham City, porém, você percebe que ele sempre busca correr o menor risco possível. Então, para isso, ele usa lá a sua roupa, que tem uma armadura por baixo e tal, então ele é todo protegido. Da mesma forma, o profissional da área de segurança não deve correr riscos desnecessários. Se você trabalha numa empresa que não faz nem o mínimo de segurança do trabalho, avalie. Será que vale a pena trabalhar nessa empresa? Será que não é melhor cascar fora? Então, pense sempre nisso. É melhor perder o emprego do que perder a liberdade. A gente tem muitos profissionais da área de segurança no Brasil hoje respondendo na justiça porque foram negligentes com suas ações de segurança. Então não seja negligente. Outra coisa que você pode fazer é denunciar a empresa na justiça, denunciar a empresa no Ministério Público do Trabalho. O que não pode é ser conivente, é ver o trabalhador numa situação de risco grave e iminente e não fazer nada. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se gostou, curte aí, se inscreva em nosso canal. Lembrando que dia 19 e 20 de outubro estaremos em São Paulo com o curso Descomplicando o PPRA, onde a gente vai falar um pouco também sobre a nova NR9, sobre o PGR. A gente se vê na próxima oportunidade, se Deus quiser. Falou-se!